Oi, gente! Então esse vídeo aqui é a segunda parte da nossa história com o Canadá. Se você não viu a primeira parte, assiste aí pra você entender, senão vai ficar meio estranho. Só deixar claro pra quem não sabe, pra quem não assiste o canal, tá chegando agora, eu moro no Canadá, numa cidade que se chama Port Moody, que é pertinho de Vancouver. Então eu moro aqui do lado de lá do Canadá, em comparação com o Brasil. A gente mora do lado do Pacífico, do Oceano Pacífico, tá bom? Bom, aí a gente voltou pro Brasil. O Marcelo foi trabalhar numa escola, foi dar um curso de animação, muito parecido com o da Vancouver Film School. Ele montou esse curso com outro sócio. Depois de um ano, eles dois, os sócios e outras pessoas, montaram uma escola de cinema e animação 3D. Na verdade, é a melhor escola de cinema e animação 3D do Brasil! Gente, a gente nem é mais sócio da escola, tá? Mas eu faço jabá assim mesmo, porque é boa, porque é competente, porque forma bons profissionais. Então eu vou deixar o nome da escola aí pra quem tiver curiosidade. O nome da escola é Melier, tá? Escola de Cinema e Animação 3D. E a escola, finalmente, depois de muito trabalho e muita burocracia, virou faculdade. Ó, que chique! Pois é. E tudo isso começou por causa do Marcelo e dos outros sócios que montaram essa escola, quando eles voltaram daqui do Canadá. E aí a escola tava indo super bem, tá indo super bem ainda até hoje, a gente tava super feliz. Eu trabalhava também na escola, o Marcelo trabalhava na área de animação, eu trabalhava na área de administração, eu gerenciava a escola e enfim. E eu gostava muito do que eu fazia, eu era muito feliz, morro de saudade. E aí um belo dia, marido chega pra mim e fala: vamos morar no Canadá? De novo? Tá maluco? Por que isso? Vamos imigrar para o Canadá. O Canadá está aberto à imigração. Então a gente pode entrar no processo e morar lá de novo. Socorro! Foi o que eu pensei, né? Por que eu quero morar no Canadá? A minha vida tá boa, eu tenho emprego, as crianças estudam numa escola boa, eu moro num lugar que eu amo, que era um condomínio maravilhoso, que eu morro de saudade. Morava perto da escola, fazia o que eu gostava, tinha carro, tava tudo normal, tava tudo ótimo. Mas aí ele ficou me convencendo e falou que seria uma oportunidade para as crianças aprenderem inglês, seria uma oportunidade para a gente ter um outro tipo de vida, uma vida com uma qualidade melhor, as crianças iriam conviver com outras culturas e blá, 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 blá. Aquela história que quem quer mudar do Brasil já sabe. Mas na minha cabeça, eu não queria. Na minha cabeça eu não queria, não é porque, ai, como ela é chata, não quer morar fora, que fresca. Não é isso, gente. Eu não queria porque eu já tinha passado um ano aqui que não tinha sido muito fácil, né? Tinha sido bem difícil. Porque assim, gente, eu acho que muita gente tem a impressão de que quando uma pessoa vai morar fora do Brasil, ela ficou milionária, a vida é muito fácil, ela passeia o dia inteiro, turista o dia inteiro e tira foto bonita o dia inteiro. Mas não é isso. Assim, a gente não ficou milionário, a vida aqui não é fácil, a gente tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem horário, tem tudo que uma vida normal tem. E a gente não fica turistando o dia inteiro, tirando foto bonita o dia inteiro. Tem coisa pra fazer. E ainda pra completar, quando a gente muda, você não é nada, você não é ninguém, você não conhece ninguém, você não é nada, você não tem amigo de infância que te conhece há tanto tempo, que sabe do seu caráter, que sabe quem você é. Você tem que construir tudo isso de novo, do zero. E fazer amizade depois de velho não é fácil não, gente. É difícil. Eu acho que eu tenho sorte porque as crianças estão na escola, então eu acho que é um pouquinho mais fácil pra mim. Mas não é fácil. E aí, por isso que eu tinha todas essas coisas bem claras na minha cabeça, e é por isso que eu tava tão resistente a vir morar aqui de novo. Eu tava assim, nossa, não sei, não foi tão legal. Pra que eu vou de novo fazer uma coisa que não foi tão legal? Então a minha primeira reação foi discussão, né? A gente discutiu muito esse assunto e na verdade eu fazia quase que, não quero saber, não fala comigo. Era tipo isso. E aí ele ficou falando, até eu responder que assim, ok, você quer fazer esse processo? Você faz. Porque eu vou explicar como que é o processo, gente.
O processo para quem quer emigrar para o Canadá não é nada fácil e tá sempre mudando. Na verdade, hoje em dia eu não sei direito como que é. Então o meu conselho que eu dou é: entra no site do governo do Canadá, procura lá sobre imigração e aí você vai ler tudo direitinho, as leis, como que funciona, como que não funciona. Você vai ler de um lugar seguro, você vai ler direto da fonte, de um lugar oficial. Essa é a minha dica. Então, assim, na minha época, era um processo bem complicado. Você tinha que ter uma profissão numa lista que eles davam, uma lista de profissões que, tipo, o Canadá estava querendo essas profissões. E na época, uma dessas profissões era a profissão do Marcelo. E aí você tem que preencher uma série de pré-requisitos, você tem que pagar, custa caro. E você faz toda essa burocracia, você faz todo esse procedimento, toda essa papelada, e nada é garantia que você vai conseguir. Na verdade, assim, você só tem certeza que você conseguiu a hora que eles pedem o passaporte para colocar o seu visto de imigração. Você vai recebendo algumas respostas do governo, mas não é assim, ok, você foi aprovado. Isso é assim, uma das últimas coisas. Isso acontece, ok, você foi aprovado, manda o passaporte. É assim. Pelo menos era assim quando a gente fez, né, na nossa época. E aí, então, o Marcelo veio como aplicante principal e eu, que não queria nem saber da história, só assinava. Eu só assinava a papelada. Ele vinha com o papel, eu assinava. Eu não participei de nada, eu não fiz teste de inglês, eu não fiz prova de nada, não fiz nada. Eu, na verdade, estava movendo nem um dedinho para que isso desse certo. Eu tava morrendo de medo que desse certo. E eu nem sei o que eu assinei. Vai ver, eu vendi o rim, não tô sabendo. Vou ter que pagar isso, sei lá. E aí, ele entrou sozinho no processo, mas a gente entrou como uma família, óbvio. O nosso processo foi arrastado, porque o Marcelo deixava para enviar tudo mais ou menos no último segundo dos prazos. E então, o nosso processo demorou mais ou menos uns 2 anos. Uma das últimas etapas do processo de imigração é quando eles pedem para você fazer uns exames médicos. Normalmente, quando eles pedem os exames médicos, é que tudo já está certo, tudo que você enviou antes foi checado e foi aprovado, e aí eles querem saber como que é a sua saúde. Porque se você tem um problema grave de saúde, eles não querem você aqui, essa que é a verdade. Eles querem pessoas sadias, óbvio. E aí, então, quando eles pedem os exames médicos, já é mais ou menos uma etapa final do processo. A próxima etapa seria você ser aprovado nos exames e eles pedem os passaportes para poder colocar o visto de imigração. Quando a gente recebeu o pedido de exame médico, na verdade, já tinha demorado tanto tempo da data que a gente começou o processo, que eu já tinha assimilado melhor essa ideia de vir morar fora de novo. E na verdade eu já tava mais querendo vir do que não querendo. Então eu já tava até mais assim, e se eles não aceitarem o meu exame médico? E se eles descobrirem uma doença horrorosa? Agora eu quero ir! Então assim, pra mim o tempo do processo foi bom porque eu fui me acostumando com aquela ideia. E no final eu vi que eu comecei a perceber que talvez pudesse ser mesmo uma boa ideia, pensando principalmente nas crianças. Porque assim, a minha vida estava boa, mas a vida deles mal tinha começado, né, gente? Então esse tempo foi crucial para eu ficar feliz e querer vir para cá. E para completar, nessa época no Brasil, muito próximo da onde a gente vivia, da onde a gente circulava, da onde a gente morava, tava tendo, no Brasil não, mais em São Paulo, né, que a gente morava em São Paulo, tava tendo muita notícia de assalto, muita notícia de arrastão em restaurante, assalto em estacionamento de shopping, e assim, eu sempre tive muito medo dessa violência de São Paulo, né, essa coisa de assalto, de roubarem o seu carro com seus filhos atrás. Então isso foi uma coisa que me ajudou muito a ficar feliz com a ideia de sair de São Paulo, de sair do Brasil. Porque todo dia que eu saía de casa para trabalhar, eu pensava, hoje vou ser assaltada,
Hoje vão roubar meu carro, eu tenho que pensar como que eu vou tirar meus filhos de trás do meu carro. Eu não sei se todo mundo tem esse raciocínio, espero que não, porque viver assim é horrível. Eu tinha esse raciocínio, eu tinha esse pensamento ruim todo dia que eu ia sair, eu tinha esse raciocínio, esse pensamento ruim. E eu pegava muito trânsito, então era assim, era o tempo todo, era mais ou menos 1 hora de trânsito para ir e 1 hora para voltar. Então era o tempo todo pensando, vou ser assaltada, pra onde eu corro, olha essa moto, olha esse carro, olha essa coisa estranha. Gente, viver assim não dá, né? Horrível. Pra quem tem curiosidade de saber, a gente deu entrada no nosso processo em 2009 e mais ou menos em agosto de 2011 a gente recebeu o pedido de passaporte para colocarem o visto de imigração. E aí a gente veio primeiro, eu e o Marcelo, para alugar casa, para matricular as crianças na escola. A gente veio em janeiro de 2012 e depois a gente mudou definitivamente em março de 2012, daí com mala, cuia, filho, gato e tudo que a gente tem direito. A gente também não contou para a família esses planos, porque a gente não queria deixar ninguém angustiado, ansioso com uma coisa que a gente não tinha certeza que ia acontecer, né? Então, o nosso processo foi segredo durante todo esse tempo. A gente só contou para a família na hora que a gente tinha certeza que a gente vinha, que foi quando a gente recebeu o pedido para enviar os passaportes. E aí, foi um susto. E aí é isso, gente. A gente tá morando aqui desde então. A gente já foi pro Brasil, claro, algumas vezes. Sempre que possível a gente encontra com a família. É claro que a gente tem muita saudade de todo mundo, de tudo, do Brasil. Porque, como eu falei, aqui a gente não é ninguém. E por muito tempo você sente que você não faz parte e nunca vai fazer 100% parte da comunidade daqui, porque você não participou de algumas coisas, de coisas da infância, de programa que passava na televisão, você não viveu isso. Então é esquisito. Mas a gente tá muito feliz aqui, a gente não pretende voltar por enquanto pro Brasil. Na verdade, a gente deve aplicar logo para cidadania canadense. A gente só não deu entrada nos documentos esse ano porque, assim como eles mudam as leis para imigração, eles também mudam as leis para cidadão, e eles mudaram as leis esse ano, e por causa de 4 dias a gente não pôde dar entrada no nosso processo de cidadão. Então isso deve acontecer no ano que vem, mas na verdade não muda muito para mim. A gente aqui tem o status de residente permanente, e o residente permanente tem quase os mesmos direitos do que um cidadão canadense. A gente só não pode votar, não pode ocupar cargo público, e tem uma terceira coisa que eu acho que tem uma terceira coisa que eu não sei. Eu vou dar uma pesquisada, se eu descobrir, eu deixo anotado aí. Então assim, eu não tenho pressa para virar cidadã canadense, porque a minha intenção, na verdade, é ficar, né? É ficar aqui. É morar aqui por enquanto. A minha dica, como eu já falei, é sempre procurar informação de uma fonte segura, de uma fonte oficial. Eu recomendo às pessoas que têm dificuldade em procurar uma empresa de imigração, mas uma empresa recomendada por outras pessoas que já utilizaram os serviços dessa empresa. Eu costumo recomendar uma que eu conheço no Facebook, e eu sempre recomendo essa porque eu conheço pessoas que já utilizaram os serviços dessa empresa, e eu sei que eles são sérios. Precisa tomar cuidado que tem muita empresa picareta por aí que só quer pegar o seu dinheiro e te passar a perna. E não é só a empresa brasileira não, viu, gente? Tá cheio de picareta no mundo. Aqui também tem. Então toma cuidado. Se você tem interesse em morar no Canadá ou em morar em qualquer lugar, toma cuidado com o lugar que você vai pegar as informações, né? Como eu falei, é super legal ouvir a história dos outros, mas a história dos outros não vai ser igual à sua. Cada um tem uma experiência e as coisas mudam, as leis mudam, tudo muda. Então procura a informação num lugar oficial, tá bom? É isso. Quem gostou, gostou. Clica aí no gostei, e quem não gostou, beijo também. Beijo, tchau!